Bom dia, meus irmãos. Vamos iniciar a nossa leitura novamente em Gênesis, agora no capítulo 21, a partir do versículo 8. Gênesis 21, a partir do versículo de número 8. Leiamos a palavra de Deus. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Na semana passada, meus irmãos, nós tivemos a oportunidade de aprender mais sobre o texto imediatamente anterior àquele que nós acabamos de ler. Com ele vimos que o nosso Senhor, ele é fiel e ele cumpre a sua promessa exatamente como ele prometeu. E assim ele exige também a nossa obediência exatamente como ele ordenou. E dessa forma ele traz uma abundante alegria e louvor ao nosso coração, por sabermos que esse Deus se relaciona conosco, esse que é o Deus da aliança. Então, depois de observarmos todas essas consequências da história de Abraão e Sara, ela não se encerra agora nesse capítulo 21, no versículo 7, como nós terminamos na semana passada. Mas na continuação dessa história, como nós acabamos de ler, somos chamados novamente a olhar mais uma vez para aquela incredulidade desse casal. Lembrar que um dia eles desconfiaram daquela promessa de Deus. E como resultado, eles tiveram, um dos resultados mais amargos que eles tiveram foi Ismael. Uma questão que ainda não foi resolvida na história desse casal e que agora encontrará o seu término. Mas não segundo a vontade de Abraão, mas segundo a perfeita e melhor vontade, que é a de Deus. Então, hoje nós veremos o melhor caminho, que esse melhor caminho ele não pode ser desviado, porque Deus está no controle. Então nós primeiramente veremos que esse melhor caminho ele não pode ser desviado, seja por nossas ações, decisões ou emoções. Isso nós vemos no versículo 8 até o versículo de número 11. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. O nosso texto, ele inicia-se, como eu já disse, com uma grande ligação com o seu contexto anterior. Ou seja, o que acontece aqui na expulsão de Agar e de Ismael é um resultado direto do nascimento de Isaque. Mas o que nós vemos então no nascimento de Isaque que torna tão necessária a expulsão de Agar e seu filho? A promessa se cumpriu. Foi isso que aconteceu. O verdadeiro herdeiro nasceu, porém existia alguém
ocupando o lugar do primogênito. Ismael era um filho realmente legítimo de Abraão, um verdadeiro primogênito, principalmente quando nós levamos em consideração que naquela época não era estranho uma esposa, quando estéril, dar ao seu esposo uma escrava para que por meio dela gerasse descendência ao seu esposo. Então não era estranho, na verdade, era bastante comum na época de Abraão. Então podemos dizer que Abraão teve um filho que é culturalmente legítimo. É um legítimo herdeiro e primogênito da sua casa. Lógico que Ismael é um resultado de uma falta de confiança de Abraão. Mas, ainda assim, ele é o seu primogênito. É aqui que está o problema. Quando o filho da promessa nasce, não existe espaço para concorrência. Só existe um herdeiro, e ele não é Ismael. Então, a presença de Ismael era um risco, uma ameaça à herança de Isaque. E, por conseguinte, a promessa de Deus. Pois, afinal, Deus deixa claro que a sua aliança está sobre aquele que provém do ventre de Sara, como nós lemos lá em Gênesis 17, 19, quando Deus diz: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e te chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Percebam o quão grave é aquela situação, aquela escolha pecaminosa, quão grave era a sua consequência. Era necessário que Ismael saísse de cena, pois conforme o tempo passava, mais agravante ficava aquela situação. Ainda dentro do versículo 8, temos uma nota temporal. Nós vemos que o herdeiro prometido, ele cresce, ele se desenvolve, então ele é desmamado. Com essa informação do desmame de Isaque, nós podemos pensar que Isaque tinha cerca de 3 anos quando esse relato ele acontece, quando Ismael e Agar são expulsos. Então podemos ver que Isaque ele é desmamado, e novamente temos uma amostra do regozijo desse casal, do regozijo principalmente de Abraão, que comemora a vida do seu filho, não apenas o seu nascimento, mas o que Deus tem feito. Deus tem continuamente ajudado, Deus tem continuamente assistido Abraão e Sara, aquele casal. Deus estava com eles durante todo aquele período de amamentação, e agora Abraão está celebrando a Deus por isso. Em meio a essa festa, Sara, ela nota, como uma mãe bem cuidadosa, como todas são, ela nota esse riso contra Isaque, o riso de Ismael contra Isaque. Esse riso não é de alegria, de um irmão que vê o seu irmãozinho crescendo e se desenvolvendo, e então ali tem o seu grande companheiro. Não é isso. O riso de Ismael é, na verdade, uma zombaria. É importante notar que esse verbo aqui traduzido em sua Bíblia como caçoava, não é apenas uma brincadeirinha entre irmãos, uma ridicularizaçãozinha ali que acontece e pronto, acabou. Não é isso. Antes, esse caçoava significa, como eu já disse, um desdém, um desprezo e até mesmo perseguição, que se repetia e que era também intensa por parte de Ismael. Então Sara olha para esse desprezo de Ismael e vê o seu caráter, e vê que ele se mostra muito resistente e perigoso ao verdadeiro herdeiro. Diante desse perigo, Sara, ela age. E isso nós vemos no versículo 10. Ela se dirige a Abraão pedindo-lhe que de uma vez por todas deserde, tire todas as esperanças, os direitos de Ismael perante a herança que era de Isaque. Isso nos mostra que aquela infeliz escolha de Abraão se tornara perigosa. Mas sabemos que o plano de Deus prevalece, nada e ninguém pode tirar o seu povo do melhor caminho. Dessa forma, o Senhor usa Sara para emitir um alerta. Cuidado, Abraão, cuidado com Ismael. Algo muito interessante dentro desse alerta, desse pedido de Sara, é que ela faz esse pedido a Abraão dentro das leis de sua época. Isso significa que o seu pedido tem uma base moral
e legal. Sara não está pedindo algo estranho à sua cultura. Ela, na verdade, conforma o seu pedido às leis daquela época. Isso nós podemos ver através de um antigo códice de leis que dizia que quando um senhor, no caso Abraão, ele libertasse a sua escrava e os seus filhos, Agar e Ismael, esses filhos perderiam a sua participação na herança. Ou seja, até aquele momento, Ismael tinha participação na herança. Então Sara faz esse pedido, um pedido possível, legítimo e necessário diante desse perigo de um comportamento rebelde desse menino que configurava então quase que um usurpador da herança de Isaac. Tudo isso nos revela algo muito precioso, que ao vermos, por exemplo, na semana passada, que o Senhor ele age pontualmente, miraculosamente, cuidando do seu povo através de uma ação pontual, esse Deus também age continuamente. Ele continua governando a vida daquela família para que tudo ocorra conforme o seu querer. Ele desperta Abraão e Sara para o risco que era ter Ismael dentro de sua casa. Eles veem então esse risco e observam que aquele filho que um dia foi motivo então de regozijo, que eles se alegraram no Senhor por terem visto a promessa de Deus se cumprir, agora esse mesmo filho é alvo de desprezo e desdém do seu próprio irmão. Então, diante desse pedido de Sara, partindo agora para o versículo 11, vemos que Abraão esboça um desejo e emoção distinto ao de sua esposa, pois ele via aquela atitude como pesada. Apesar do mau caráter de Ismael, ele ainda continuava sendo seu filho. Ainda era seu filho. Tentem se colocar no lugar de Abraão. Foi primeiramente com Ismael que ele experimentou a sua tão sonhada paternidade. Imagine quanta coisa ele já havia vivido e ensinado àquele menino. Aquele menino espelhava as suas ações, o seu comportamento. Ele viu aquele bebezinho se transformar em um jovem. Realmente, somente uma coisa explica a dor e aquilo que passava no coração de Abraão nesse versículo 11, que é o amor paternal. O amor de um pai por seu filho é de fato singular, único. Somente isso explica essa dor do coração de Abraão, de pensar na possibilidade de se separar do seu filho, algo terrível para ele. Por isso ele então é tão receoso, mesmo diante de um pedido tão contundente quanto o de Sara. É notável que existe aqui uma tensão então nas emoções deste casal, pois de um lado temos Sara que deseja proteger o seu pequenino Isaac, e do outro lado temos Abraão que vê tudo isso como muito pesado. Será que ele não poderia amar os dois conjuntamente? Acaba então que Abraão não toma imediatamente as devidas providências. O que prevalecerá então? O que prevalecerá? O que prevalecerá é a vontade soberana de Deus, que resolverá por completo essa tensão, guiando o seu povo, pois nada pode desviar o seu trajeto, porque Ele está no controle. Meus irmãos, muitas vezes o nosso coração se encontra igual o de Abraão, uma verdadeira panela no fogo, fervendo por tantas emoções, sentimentos e desejos. Tudo isso movido por coisas legítimas muitas vezes. Coisas boas, mas que simplesmente não estão dentro da vontade de Deus, dentro da vontade decretiva de Deus para a nossa vida. Que nesses momentos o nosso coração seja acalmado pelo nosso conhecimento da vontade e do plano de Deus, que em um primeiro momento pode sim parecer duro e incompreensível, mas esse certamente é o melhor caminho. Então vimos até aqui que o melhor caminho ele não pode ser desviado. E agora nós veremos por que ele não pode ser desviado. Porque Deus está no controle. Versículo 12 em diante. Assim diz: Disse, porém, Deus a Abraão:
Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pôs-los às costas de Agar, e deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. O nosso texto ele começa agora nesse versículo 12, mostrando que a falta de ação de Abraão não agir instantaneamente, gerou então uma intervenção direta de Deus nesse problema. Deus revela então a sua perfeita vontade a Abraão, mostrando que era necessário a partida de Ismael, mesmo que dolorida. Sara estava realmente certa. Ismael era um risco ao herdeiro verdadeiro, e isso deve ser resolvido com a sua partida. O Senhor começa então consolando o aflito coração paternal de Abraão. Não havia necessidade de preocupação, mas somente de obediência. Dessa forma, Deus estava cuidando do seu povo, cuidando para que ele não se contaminasse. Isaque era o herdeiro prometido, um espelho, um reflexo da semente da mulher. Conforme um famoso estudioso chamado Van Groningen diz, Isaque é um pilar sustentador do cordão dourado. Ou seja, Deus, por meio de Isaque, está mantendo a sua aliança. Então Deus mostra esse seu cuidado, a sua aliança, ao intervir na história e orientando Abraão com respeito ao seu filho Ismael, o levando a agir conforme ele devia, tomando as devidas providências sobre aquele risco, pois ele, o Senhor Todo-Poderoso, o mesmo Deus que prometeu um filho na velhice e assim o cumpriu, esse Deus fiel estará também cuidando de Ismael, pois ele promete e ele cumpre. Parece que Abraão já havia se esquecido que Deus também já tinha feito uma promessa com respeito a Ismael. Isso nós vemos lá em Gênesis 17, 20, onde o Senhor diz as seguintes palavras: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Isso mesmo. Não havia por que temer. O Senhor já havia prometido cuidar e abençoar Ismael. Então, nesse versículo 13, Deus está novamente reafirmando a sua promessa a Abraão. A herança e cuidado que Abraão não poderia dar a Ismael, Deus estaria cuidando dele, fazendo dele uma grande nação. Lembremos que Ismael, ele não é o escolhido do Senhor. Ismael seria que o filho da carne e Isaque, sim, o filho da promessa. Então, mesmo assim, o Senhor cuida de Ismael. Então, o Senhor consola, assim, o coração de Abraão, apontando para a sua promessa. E o Senhor motiva Abraão, apontando para a sua promessa. Diante dessas palavras, vemos que no versículo 14, vemos a resposta obediente do servo Abraão. Lembremos que nessa época Abraão não era o mesmo que desconfiava do cumprimento da promessa de Deus, que ria enquanto o Senhor prometia. Não, Abraão, do versículo 21, de 8 em diante, é aquele que viu cumprir a promessa de Deus, viu a promessa de Deus se cumprir. Viu Sara amamentar durante 3 anos. Todo dia ele via aquela materialização da promessa de Deus em sua vida. E ele sabe que então que o Senhor é fiel, e o que cabe a ele? Obediência. Abraão deve obedecer. Então é exatamente isso que ele faz. No versículo 14 vemos que Abraão obedece quase que imediatamente, levantando-se de madrugada para dar uma quantidade de pão e um odre de água, que seria mais ou menos hoje cerca de 12 litros de água. Ou seja, esse seria um mantimento apenas temporário para Agar e Ismael durante a sua jornada. E vemos que no final do versículo 14 que eles andam errantes pelo deserto.
Se você continuar a ler essa história, verá que aquilo que Abraão lhes dera acaba. O pão já foi comido. A água, o odre já está vazio. Mas a promessa de Deus permanece, mantendo a vida de Ismael e de sua mãe, cuidando deles exatamente como prometera. A verdade que nós podemos ver através desses versos é que o Senhor é soberano e podemos confiar totalmente no seu plano. Ele tem as rédeas em suas mãos e guia a nossa história e os nossos passos para o seu determinado fim, conforme a sua vontade, pelos melhores caminhos. Isso nos faz lembrar de que a nossa visão é totalmente diferenciada daquela que nós encontramos no mundo. Pois onde o mundo vê desordem, nós vemos ordem. Enquanto eles confiam na instabilidade do homem, nós confiamos na rocha eterna. Enquanto o mundo olha para a história e vê acaso atrás de acaso, quando nós olhamos para a história, vemos um plano perfeito e imutável, e confiamos que estamos no melhor caminho. Mas, meus irmãos, certamente não é difícil começarmos a pensar como o mundo pensa. Basta recebermos aquela enxurrada de más notícias, basta passarmos por momentos de pressão e tristeza, que podemos nos pegar esquecendo dessa realidade, esquecendo que todas as coisas estão sob o governo de Deus e que nada pode frustrar os seus planos. Por isso, viva em nosso coração as promessas de Deus e confiantes que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para assim sermos a cada dia conformados à imagem de Cristo. Nós vimos hoje que o melhor caminho, esse não pode ser desviado, porque Deus ele está no controle. Meus irmãos, concluindo agora, não são poucas as vezes que o Senhor nos leva a viver situações parecidas com a que enfrentou Abraão. Situações que exigem até mesmo separação. Pessoas ou coisas que nós teremos que virar as nossas costas, como amigos, até familiares, ocupações, passatempos, trabalho, seja o que for. Quando Deus te fizer passar por estes momentos de luta, e você estiver se perguntando, o que está de errado? Não é certo? Perguntas como essas podem passar pelo nosso coração. E como passaram também pelo coração de Abraão. Abraão não via nada de errado ali em amar o seu filho. Não existia nada de errado nisso. Mas, ainda assim, essa não era a vontade de Deus. Assim, o Senhor também ele está pastoreando, como pastoreou a vida de Abraão. Ele guia também os nossos passos todos os dias, mesmo que muitas vezes não entendamos por que passamos por essa ou aquela circunstância. Realmente são muitas circunstâncias, mas que mesmo nas mais difíceis estejamos firmes e nos encontremos confiantes e prontos a obedecer, mesmo que com lágrimas, como fez Abraão, reconhecendo que Deus tem cuidado de nós e dos nossos caminhos. Confiemos seguros no plano e na promessa do nosso fiel Deus e Pai. Não duvidemos, não questionemos do melhor caminho que Ele tem para nós. Apenas estejamos prontos a obedecer e dizer, seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe.